Olá, me chamo Alexandro, sou aluno do curso de agronomia pela Uniso de Sorocaba. Venho através desse vídeo comentar um pouco sobre a importância do planejamento e manejo adequado dentro da pecuária. Comentário esse que estarei fazendo para as ponderações dentro da matéria de gestão e logística do agronegócio. Então, tenho estudado bastante sobre o assunto de planejamento e manejo adequado para a criação de carne. Tenho acompanhado alguns canais de YouTube de alguns especialistas e também tenho visitado alguns lugares para ver como as pessoas aplicam as suas técnicas e quais são os seus desafios. Então, em cima disso, eu escolhi falar um pouco sobre a criação de ovinos, né? A ovinocultura. E vou fazer aqui um parênteses e comentar sobre as ponderações, os ensinamentos que Rodrigo, do canal do YouTube Dorper da Roca, onde ele ensina muito, onde ele é referência nacional na criação de ovinos no Brasil. Segundo ele, cerca em torno de 70% da carne de ovinos que o Brasil consome, essa carne é importada. Então a gente vê aí que tem um nicho muito grande, tem muito aonde se crescer na criação no Brasil. Mas graças a Deus isso vem crescendo bastante. Ainda bem que tem mudado. Porém, algumas atitudes ainda são tomadas de maneira inadequada. Então, através disso, venho comentar sobre a importância da capacitação dos funcionários, ou seja, uma criação familiar, da capacitação de todos da família, seja pai, tio, irmão, filho, todos têm que ter conhecimento realmente sobre o assunto para poder trabalhar na área. Por quê? Porque é uma atividade muito lucrativa, porém ela não aceita desperdícios. Tem gente que pensa muitos pensam que a ovinocultura, né, é muito frágil, o animal é muito difícil de trabalhar e na verdade não é. Na verdade, se teve um manejo muitas vezes inadequado e com isso gera perda, gera doença no animal e por aí vai. Então, tenho estudado bastante e tenho seguido o canal do Rodrigo, do Dorper da Roca, um canal do YouTube chamado Dorper da Roca, onde ele é referência de criação de ovinos no Brasil. Então ele bate bastante na tecla, na importância da capacitação. Dentro do planejamento, ele fala que a capacitação é a parte mais importante. Quem nunca criou e vai querer criar, vai querer trabalhar com o animal, primeiro
vá estudar sobre o animal, vá aprender, vá para não dar no chamado jargão popular assim, não dar um tiro no pé. Ele mesmo conta que ele errou bastante no começo, porque não havia, quando ele começou, não havia muita informação, mas, mas hoje, graças a Deus, tem mudado bastante. E ele é referência, é uma das pessoas aonde mais tem, tem alavancado esse conhecimento para as pessoas. Ele dá curso, ele dá palestras, ele faz visitas e por aí vai. Ele é referência, ele é uma das referências nacionais na criação. Então é o seguinte, os desafios logísticos que a área enfrenta, às vezes são muitos, mas às vezes não são desafios criados. Às vezes um frigorífico, ele quer comprar uma carne, mas ele quer comprar a carne de qualidade. Aí não se cria o animal dentro do padrão que o frigorífico espera. Então o frigorífico não consegue comprar essa carne. O criador, por outro lado, ele não entrega a carne de qualidade, conforme muitas vezes é combinado, e acaba perdendo o cliente. Então, o Rodrigo fala muito sobre a importância do planejamento e cumprir esse planejamento para poder entregar o produto final dentro dentro daquele acordo que foi feito lá atrás. Então, a parte mais importante que eu considero seria a capacitação dos funcionários para poder estar trabalhando na área. Eu visitei alguns proprietários no estado do Paraná, onde eles não vendem a carne, porque eles falavam assim, porque é difícil. Mas por que é difícil? É difícil porque criam uma moda antiga, criam uma moda extensiva, sem fazer uma monta dentro de um período que tenha um lote de carne sempre na quantidade certa e numa qualidade ideal, sempre um lote de carne padronizado. Então, por quê? Porque na gôndola do supermercado, o cliente final, quando ele vai comprar, ele é muito visual. Ele quer comprar uma peça de carne que ela seja bonita e seja padronizada. Às vezes, se tem uma carne até de qualidade, porém é despadronizada de tamanho, então isso não chama aos olhos do consumidor final, isso não agrada o consumidor final. Então, as minhas ponderações, acho que são essas. A importância do ensinamento, a importância da capacitação do funcionário para poder lá na frente não ter percas. O Rodrigo comenta assim que numa live, ele comenta assim que alguém havia feito a seguinte pergunta para ele, mas eu capacito meu funcionário, eu dou treinamento para o meu funcionário, esse funcionário, eu emprego dinheiro nele, e depois esse funcionário, ele me deixa, ele vai trabalhar para outro lugar, e eu acabei perdendo investimento, perdi dinheiro, eu empreguei tempo e por aí vai. Aí ele responde assim, mas o que é pior? Treinar o funcionário
Empregar dinheiro no funcionário e esse funcionário sair, ou empregar dinheiro nesse funcionário e esse funcionário ficar? Ou por outro lado, o que é pior ainda? Empregar dinheiro nesse funcionário, esse funcionário sair, e não empregar dinheiro nesse funcionário e esse funcionário ficar. Então, é algo que ele comenta assim que eu achei muito legal, uma maneira da gente pensar que às vezes não vou capacitar meu funcionário porque é caro. Porém, se eu não capacito esse funcionário fica, ele desperdiça alimento, ele não cuida do animal da maneira correta. E não só na questão do cuidar do animal em si. Aí vem um monte de outras coisas. Desperdício de água, desperdício de alimento, cuidados com o maquinário, e por aí vai. E tudo isso acaba refletindo lá na frente, na entrega do produto, seja na qualidade do produto, ou seja na soma de valores que se teve para produzir e não se consegue lá na frente brigar por um preço melhor, ou às vezes você poderia até estar recebendo um pouco menos, mas como não teve desperdícios na produção, o seu lucro ainda assim seria maior. Então, esses são os meus comentários. Espero que vocês gostem e fica aqui meu muito obrigado.